E aí, pessoal do Mundo Fit, tudo bem? Pessoal, eu vim aqui porque tem muita gente que tem muita dúvida de como o DIU é colocado. A gente gravou um vídeo de quais são os tipos de DIU. A gente falou de DIU de prata, a gente falou de DIU de cobre, falamos do Mirena, do Kaelina, falamos de todas as opções, prós e contras de cada uma. Então, vou pedir para o André deixar aqui no card para vocês acompanharem esse vídeo. Mas, basicamente, o que eu queria falar hoje é como é colocado o DIU. E vocês vão ver que tem basicamente duas formas. E eu fiz uma coisa muito legal, eu gravei um vídeo quando eu fui fazer uma cirurgia, que eu fui colocar um DIU, e eu gravei o DIU ali dentro da cavidade. Especificamente este caso, a paciente ia tirar um DIU para colocar outro, então eu consegui gravar. E vocês vão ver que uma das vantagens é isso aí. Então vamos lá, vamos pro vídeo, vamos ver quais são as opções que a gente tem para poder colocar o DIU. Pessoal, é o seguinte, basicamente o DIU, o dispositivo dentro do útero, dá para colocar de duas formas. O primeiro é no consultório médico, né? Então eu vou explicar um pouco como é colocado no consultório médico, e dá para a gente colocar no hospital através de sedação. Vou falar um pouco de prós e contras de cada uma delas e vou dar um pouco da minha opinião de como deve ser colocado. Basicamente não tem uma resposta única, você pode realmente colocar dessas duas formas, mas no final eu vou falar qual que eu prefiro para as pacientes, qual que eu sugiro para as minhas pacientes. Mas pessoal, eu queria pedir um favor aqui, que deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque isso realmente faz toda a diferença do mundo para o canal continuar crescendo e para a gente continuar gravando os conteúdos aqui, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte, como coloco o DIU no consultório? Então, no consultório médico, tem algumas coisas chaves. A primeira você não usa sedação, então a paciente não tem sedação para colocar, tá bom? A paciente fica em posição ginecológica e idealmente existe uma fase ali da menstruação para você colocar. Então a mulher ela tem um ciclo menstrual, quem está acompanhando o canal sabe que a gente fala bastante sobre isso. E o ideal é que a paciente coloque o DIU ali entre o quarto, quinto, sexto dia da menstruação. Depende realmente se a paciente tem bastante sangramento ou não. Por que é o ideal? Porque quando a paciente está menstruada, o DIU, né, o colo do útero ali, por onde a gente vai colocar o DIU, está mais entreaberto, ele abre um pouquinho. Então, existe uma vantagem de colocar nesse finalzinho, e a paciente também não está sangrando tanto. Porque se ela fosse colocar ali no primeiro ou no segundo dia, pode ser que o sangramento seja tão alto que fica mais chato ali para a paciente, para o médico, colocar o DIU. Então, no quarto, quinto, sexto dia, o colo do útero não fechou ainda, você tem acesso à cavidade ali de dentro do útero da paciente e sem muitas dores, beleza? A segunda coisa importante, então, a paciente fica em posição ginecológica, né? A paciente fica naquela posição que normalmente o ginecologista coloca a paciente, porque o ginecologista tem um acesso ali para a parte genital da paciente, ele consegue chegar e consegue fazer os procedimentos, combinado? E a outra coisa importante, 90% das vezes, 80 e poucos por cento das vezes, o útero ele é virado para frente e a bexiga da paciente fica um pouquinho embaixo do útero. Então a gente pede para o paciente estar com a bexiga cheia quando vai colocar o DIU. Por que bexiga cheia? Porque a bexiga ela empurra um pouquinho o útero para trás e o útero fica retificado, que a gente chama. Então existe um ângulo, né? Vou tentar colocar uma fotinha aqui para vocês verem, do corpo do útero e do colo do útero. Então o colo do útero vem e ele sobe. Quando você empurra o útero para baixo, você retifica um pouco ele e você tem um acesso à cavidade mais fácil. Quando a paciente está no hospital, no centro cirúrgico, você consegue pegar com uma pincinha ali e puxar um pouquinho do colo do útero e fazer essa tração você mesmo. No caso do consultório, você não consegue tracionar muito o colo do útero da paciente, senão a paciente tem dor, tá? Belezinha. Bom, então a paciente está em posição ginecológica, a paciente não precisa estar em jejum no consultório, não existe sedação e ela está ali entre o quarto e quinto dia do ciclo menstrual com a bexiga cheia. Essas são as premissas, tá bom? Bom, o médico vai colocar um aparelhinho no colo do útero da paciente, vai acessar o colo do útero dela, vai olhar ali o colo, vai ver se tem algum probleminha e vai com um aparelhinho pequeno chamado de esterômetro, ele vai tentar colocar o esterômetro lá dentro para ver a distância que tem do colo do útero até o fundo do útero.
e tem um introdutor, tá? Um aparelhinho chamado de introdutor, e normalmente a gente coloca ali meio centímetro a menos no introdutor para colocar o DIU lá dentro. Então esse esterômetro é um aparelho que vai até o fundo do útero, vamos supor que ali dentro do orifício externo do colo até o finalzinho do útero meça lá 8 centímetros. E aí o médico vai colocar o DIU ali dentro do introdutor, vai tirar meio centímetro, né? Esse DIU ele tem um anteparo ali que para no colo do útero, e ele vai até aquele anteparo, sabe que o DIU está na distância certa a ser colocado, e aí ele vai tracionar, se for Mirene, que tem um dispositivo que ele puxa ali para o DIU sair com aquelas aletinhas, e quando ele traciona o DIU, fica ali bem no corpo do útero. A cavidade uterina ela é um triângulo invertido, tem duas saídas que são os ósseos tubares ali, a abertura das trompas, e o DIU ele se encaixa perfeitamente. Vou pedir pro André colocar o vídeo aqui para vocês verem a posição exata que o DIU fica dentro da cavidade. Esse vídeo ficou bem legal, é bem explicativo. Vai, pode ir, fez? Ok. Terminou? Legal. E uma outra coisa bem interessante desse vídeo é que vocês vão ver que o DIU ali dentro da cavidade ele é enorme no vídeo. E eu vou filmar para vocês um DIU pequenininho na minha mão aqui para vocês terem uma ideia do tamanho que o DIU é e do tamanho que ele fica quando a gente faz a cirurgia, quando a gente coloca ali o DIU através da histeroscopia, beleza? Então essa é a primeira opção, no consultório com todos esses pormenores que eu falei para vocês, no quarto, quinto dia do ciclo, com a bexiga cheia. E a gente também pode pedir para a paciente tomar algum analgésico, anti-inflamatório antes, para a paciente não ter tanta dor. Algumas pessoas ainda conseguem guiar por ultrassom a colocação do DIU, não é obrigatório, mas ele também pode te mostrar algum desvio do útero, que isso também pode ser feito durante o exame físico. A gente consegue exatamente saber a posição do útero ali através do exame de toque, e como que o útero está posicionado na pelve da mulher, inclusive o tamanho do útero, beleza? Então essa é a colocação em consultório. E a gente consegue fazer isso tranquilamente. Tem algumas pacientes que não têm tanta dor, isso pode ser feito no consultório. Existe uma outra forma que é colocando no hospital. E qual é a vantagem no hospital? A paciente paciente consegue fazer uma sedação e a paciente não tem nenhuma dor. Quando é feito no hospital, você não precisa necessariamente estar menstruada. Por quê? Porque como o médico tem acesso à cavidade pélvica ali através do colo, fica bem mais fácil para você acessar e fazer os procedimentos com a paciente sedada, combinado? Bom, então a paciente vai para o hospital, ela interna cedinho no hospital, ou no final do dia, mas de preferência cedinho, em jejum, e a paciente vai para o centro cirúrgico, fica também na posição ginecológica, não precisa se importar ali com a bexiga dela, tá bom? E a gente coloca o aparelhinho como é feito no consultório e a paciente recebe uma sedação, ela acaba dormindo. Essa sedação ela é muito parecida com a colonoscopia, com a mesma sedação, ou seja, não precisa entubar, mas a paciente dorme e aí a gente faz o procedimento. O procedimento ele é muito parecido com o feito no consultório, mas através da sedação. O médico tem à disposição dele também uma pincinha ali, chamada de pinça de Posey, onde você consegue tracionar um pouquinho do colo e retificar o útero. Aquilo que eu falei que é feito através da bexiga cheia, no hospital não precisa ali da bexiga cheia, você inclusive pode até sondar um pouquinho a paciente, para a paciente não ter tanto desconforto e para você ter acesso ali à cavidade o útero sem grandes problemas, beleza? Então você coloca o aparelhinho, observa o colo do útero, faz aquela mesma medida chamada de histerometria. E uma outra coisa interessante, se você tiver dúvida que a paciente tem algum pólipo ali dentro, alguma infecção, você pode olhar com uma câmerazinha dentro chamada de histeroscopia, que é essa no vídeo que eu estou mostrando para vocês aqui. Essa é o exame que a gente fez junto na colocação do DIU. E você pode inclusive ver se tem algum probleminha, tirar a histeroscopia, colocar o DIU. E se você quiser, também dependendo da dilatação do colo, você pode fazer a histeroscopia para olhar se o DIU está na posição correta. Beleza? Então é isso. O que eu vejo, como eu prometi para vocês, o que eu vejo de vantagens e desvantagens. Para as pacientes que não têm dor, que tem um útero ali, que tiveram alguns filhos, que tem um útero um pouco mais fácil para colocar o DIU, principalmente filhos por parto vaginal, eu acho que o DIU em consultório
deve ser feito porque é mais rápido, tem menos custo e não tem a sedação. Eu prefiro colocar o DIU sempre em hospital. Sempre que eu vou colocar o DIU no hospital, o paciente recebe uma sedação e não tem um momento onde você não consiga colocar, porque com sedação o médico consegue colocar de forma bem tranquila. Algumas vezes a gente abre o DIU para colocar no consultório e você acaba perdendo o DIU. Se a paciente não conseguir colocar, você não consegue esterilizar, você acaba perdendo aquele dinheiro. E aquele é um dinheiro caro. Então no hospital você consegue fazer com sedação, não tem uma colocação que você não consiga colocar, porque se você tiver alguma dificuldade, você pode dilatar um pouquinho o colo do útero, você pode fazer alguns procedimentos. E você ganha também a grande vantagem de fazer diagnóstico dos problemas que são ali dentro do útero. Sem falar algumas pessoas que têm septos uterinos, algumas malformações que você consegue operar, tratar e colocar o DIU logo depois. Então eu prefiro sempre colocar em hospital, apesar de ter uma logística maior, dá para você colocar no sábado de manhã e normalmente sempre, quase a totalidade das vezes, você dá alta para o paciente no mesmo dia, 4, 5 horas depois do procedimento, o paciente vai para casa e sem problema nenhum. Beleza? Então essas eram as dicas que eu queria dar para vocês de como colocar o DIU. Se vocês ficaram com alguma dúvida, coloca aqui no comentário, a gente vem e grava mais um vídeo para vocês explicando as últimas informações sobre a colocação do DIU. Beleza, pessoal? Um abração para vocês, espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Então, de novo, não se esquece de se inscrever no canal e eu vejo vocês aqui no Mundo FIV. Um abraço.